Capítulo 15. Guardador dos Irmãos. Em 20 de novembro de 1855, enquanto me achava em oração, o Espírito do Senhor veio súbita e poderosamente sobre mim, e fui arrebatada em visão. Vi que o Espírito do Senhor tem estado a extinguir-se na igreja. Os servos de Deus têm confiado demasiado na força do argumento, e não têm mantido em Deus aquela firme confiança que deveriam ter. Vi que a mera discussão sobre a verdade não levará as pessoas a decidir colocar-se ao lado dos remanescentes, pois a verdade é impopular. Os servos de Deus devem ter a verdade no coração, disse o anjo. Eles a devem receber com o calor da glória, levá-la no próprio seio e derramá-la com calor e zelo de coração para os que a ouvem. Uns poucos que são conscienciosos estão prontos a decidir segundo o peso da evidência, mas é impossível mover a muitos por meio de uma simples teoria da verdade. A verdade precisa ser acompanhada de poder, um testemunho vivo a impulsioná-los. Vi que o inimigo está ocupado em destruir vidas humanas. A exaltação tem penetrado nas fileiras. Importa que haja mais humildade. Há demasiada condescendência com a independência de espírito entre os mensageiros. Isso tem que ser posto de lado, e cumpre que os servos de Deus se unam mais uns aos outros. Tem havido muito do espírito que indaga. Sou eu guardador do meu irmão? Gênesis 4, verso 8. Disse o anjo. Sim, você é a guardadora de seu irmão. Deve ter vigilante cuidado por seu irmão, estar interessada em seu bem-estar, e nutrir para com ele um bondoso e amorável espírito. Avancem juntos, avancem juntos. É desígnio de Deus que os homens tenham o coração aberto e sincero, sem presunção, manso e humilde, com simplicidade. Esse é o princípio do céu. Assim o ordenou Deus. Mas o homem, frágil e pobre, buscou algo diferente, seguir seu caminho e atender cuidadosamente a seu interesse. Indaguei do anjo por que a simplicidade fora excluída da igreja, e nela haviam penetrado orgulho e exaltação. Vi que esta foi a razão de quase havermos sido entregues à mão do inimigo. Disse o anjo, olhe e veja que predomina este sentimento. Sou eu guardador do meu irmão? E outra vez ele disse, você é a guardadora do seu irmão. Sua profissão, sua fé, exige que você negue a você mesma e sacrifique a Deus. Ou será indigna da vida eterna, pois por alto preço foi ela comprada, isto é, pela angústia, os sofrimentos e o sangue do amado Filho de Deus. Vi que muitos em vários lugares, no leste e no oeste, estavam ajuntando sítio a sítio, e terra a terra, e casa a casa, fazendo da causa de Deus uma desculpa, dizendo que assim fazem para que possam ajudar a causa. Algemam-se a si mesmos, de maneira que não podem ser, senão de pouco benefício à causa. Alguns compram um pedaço de terra e trabalham com todas as suas forças para pagá-lo. Seu tempo é tão ocupado, pouco é o que dele podem reservar para a oração e servir a Deus, e dele obter forças a fim de vencer suas tentações. Acham-se endividados, e quando a causa necessita de seu auxílio, não a podem ajudar, pois devem livrar-se primeiro da dívida. Mas tão depressa se veem livres de uma dívida, estão mais longe de ajudar a causa do que antes, pois novamente se envolvem num acréscimo de sua propriedade. Lisonjeiam-se a si mesmos de que esta orientação é correta, de que empregarão o proveito na causa, quando na realidade estão ajuntando tesouros aqui. Amam a verdade em palavras, mas não por obra. Mas amam a causa apenas tanto quanto suas obras o demonstram. Amam mais o mundo e menos a causa de Deus. A atração do terrestre se fortalece, enquanto a do céu enfraquece. O coração deles está com seu tesouro. Por seu exemplo, dizem aos que os rodeiam que pretendem demorar-se aqui, que a terra é a sua pátria. Disse o anjo, você é a guardadora do seu irmão. Muitos se têm envolvido em despesas desnecessárias, unicamente para satisfazer os sentimentos, o gosto e os olhos.
quando a causa precisava dos próprios recursos que eles usavam, e quando alguns dos servos de Deus andavam mal trajados e tinham seu trabalho entravado por falta de recursos. Disse o anjo: em breve passará o seu tempo de ação. Suas obras mostram que o próprio eu é seu ídolo, e a ele sacrificam. O próprio eu precisa ser satisfeito em primeiro lugar. Seu sentimento é: sou eu guardador do meu irmão? Muitos têm recebido advertência após advertência, mas não deram ouvidos. O eu é o objeto principal, e diante dele tudo se deve curvar. Vi que a igreja tem quase perdido o espírito de abnegação e sacrifício. Fazem do eu e do interesse próprio a primeira coisa, e então fazem pela obra o que julgam que podem e o que não podem fazer. Tal sacrifício, vi, é defeituoso e não aceitável por Deus. Todos devem estar interessados em fazer o máximo para levar avante a causa. Vi que os que não têm propriedade, mas possuem forças físicas, são perante Deus responsáveis por elas. Devem ser diligentes no trabalho e de espírito fervoroso. Não devem deixar que os que têm posses façam todo o sacrifício. Vi que eles podem sacrificar e que é seu dever fazê-lo, da mesma maneira que os que possuem propriedades. Muitas vezes, porém, os que não possuem bens não compreendem que se podem negar a si mesmos de muitas maneiras. Podem gastar menos consigo mesmos e satisfazer menos seus gostos e apetites, e encontrar muito em que poupar para a causa, ajuntando assim tesouros no céu. Vi que há amabilidade e beleza na verdade, mas tire-se o poder de Deus e ela ficará impotente.